Uma dor de cabeça latejante, linhas claras em zigue-zague pelo seu campo de visão, sensibilidade à luz, fadiga persistente e sono interrompido. A enxaqueca pode apresentar qualquer um desses sintomas. Embora a dor de cabeça incapacitante seja um dos sintomas mais comuns da enxaqueca, o termo dor de cabeça não descreve a grande variedade de experiências que a enxaqueca pode causar. Cada caso é diferente e alguns nem envolvem dor de cabeça. Então, o que é enxaqueca? O que acontece no cérebro para causá-la? Para rastrear a anatomia da enxaqueca, precisamos começar nos dias e horas antecedentes à enxaqueca, quando as pessoas muitas vezes percebem sinais de alerta, como fadiga, mudanças de humor, bocejo excessivo, interrupção do sono, náusea, sensibilidade à luz e ao som e até sede elevada. Esses sinais apontam para uma parte específica do cérebro, o hipotálamo. O hipotálamo normalmente controla os sistemas causadores desses sintomas, como o equilíbrio hormonal do corpo, o ritmo circadiano e a regulação hídrica. Ele tem amplas conexões por todo o cérebro e fica mais ativo que o normal nos dias antecedentes à enxaqueca. Outro sinal de alerta comum é a enxaqueca com aura, que pode se manifestar em forma de mudanças visuais temporárias, formigamento ou dificuldades na fala. Essas sensações são causadas por uma mudança de carga nas membranas celulares, que provoca mudanças na atividade cerebral e no fluxo sanguíneo do cérebro. Não se sabe o que ocasiona essa mudança, mas ela pode se espalhar rapidamente pela superfície do cérebro, causando diferentes sintomas de aura dependendo da área afetada. Se alcançar o córtex visual, por exemplo, uma imagem ou um ponto cego podem aparecer no campo de visão. Durante a fase da dor de cabeça, o nervo trigêmeo cumpre um papel fundamental. O nervo trigêmeo normalmente transmite sensações como toque e temperatura da pele na maior parte do rosto, do couro cabeludo e a alguns vasos sanguíneos e camadas que cobrem o córtex cerebral. Quando ativado, o nervo trigêmeo transmite sinais de dor. Durante a enxaqueca, essa via de dor fica mais sensível, ou seja, o limiar de dor é reduzido. Sensações que geralmente são indolores, como tossir, inclinar-se, a luz e o som, podem se tornar dolorosas. A enxaqueca é tão comum quanto diversa e afeta até 33% das mulheres e 13% dos homens. Mas há muita coisa que não sabemos sobre ela. Podemos notar que a enxaqueca é uma doença neurológica que afeta várias partes do cérebro: o tronco encefálico, os hemisférios cerebrais e os nervos. Mas não sabemos ao certo o que exatamente provoca cada etapa. Por que algumas pessoas têm enxaqueca e outras não? Por que afeta mais mulheres do que homens? E por que o comportamento da doença às vezes muda ao longo da vida? Acredita-se que alterações hormonais contribuam para algumas dessas coisas. Em algumas mulheres, há uma redução na frequência da enxaqueca após a menopausa, quando as alterações dos hormônios sexuais diminuem. Entretanto, logo antes da menopausa, essas alterações aumentam e algumas mulheres sofrem de novas ou piores dores de cabeça. Pessoas com enxaqueca são mais propensas a sofrer de depressão, síndrome do pânico, distúrbios do sono, derrames, entre outras doenças. A relação com essas doenças provavelmente é complexa e talvez reflita o efeito da enxaqueca nessas doenças ou vice-versa, ou reflita a base genética em comum entre elas. A genética praticamente também contribui, mas não existe um gene específico que cause enxaqueca sozinho. Certos genes controlam a facilidade com que os neurônios são estimulados e quão prontamente eles transmitem sinais de dor. É possível que os neurônios das pessoas com enxaqueca sejam mais facilmente provocados por estímulos externos e menos propensos a bloquear sinais de dor. Embora não haja uma forma simples de explicar o que acontece no cérebro com essa doença complexa, uma coisa é certa: a enxaqueca é muito mais que uma dor de cabeça. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso!